Bom, pessoal, nós estamos aqui com outro, né? Nós estamos com o manual de serviço do Moto G2 e nós vamos mostrar algumas partes aqui para você também. Dependendo do fabricante do celular e o modelo, eles mudam bastante, né? Esse aqui tem umas fotos coloridas falando de algumas partes do celular. Então, para quem está iniciando, é bom dar uma olhada com muita calma nisso aqui para você entender onde vai cada coisa, ok? Então vamos lá. É isso aí, pessoal. Aqui é o Moto G, segunda geração, né? O troubleshooting e guias, né? Aqui a primeira página nós temos snapshots da antena, snapshots de placa-mãe, troubleshooting do setor de carga, assim por diante, né? E aqui é snapshot da placa, né? Placa-mãe. Aqui nós temos motor de vibracal, segundo microfone, conector USB, teclado lateral, né? O sensor de proximidade, LED indicador que fica no sensor de proximidade, câmera frontal, conector de SD card, SIM, um conector que é o conector do chip, luz de flash, conector do LCD, conector de áudio, né, o jack do fone de ouvido, câmera principal, chip 2, conector de bateria e aqui microfone primário, né? Aquilo ali ajuda para quem está com dificuldade ainda, né, na hora de montar o celular, saber onde que vai cada parte. Cada parte, exatamente. E aqui esse manual de serviço do Moto G2 ele é bem completo. Aqui abaixo nós temos a placa-mãe, mais uma foto dela mais detalhada, né? Que também nós podemos identificar aqui. Setor responsável o Power Manager IC, cristal de clock do Power Manager, áudio, CIs de áudio, codificador, codec, né? Top speaker, que é o alto-falante do topo, né? O auricular, segundo microfone, os circuito integrado de driver, né? Temos algumas voltagens também das câmeras, driver de backlight. Aqui são as teclas, power, volume, up, volume, down, sensor Hall, né? Que esse aqui é o sensor de magnético, né? De repente as pessoas colocam uma capinha, esse aqui é o responsável por apagar e acender a tela. Se encostar um ímã, né, aqui nessa região ele apaga a tela. Temos conector USB, né? Temos a foto, logo abaixo temos a foto do outro lado da placa. Conector de bateria, GPS, Wi-Fi, antenas, aqui são as antenas GPF, Wi-Fi, Bluetooth, FM. O que mais nós temos aqui? Os conectores de SIM card, SD card, flashlight e o vibracal, conector do display. Aqui são esses botões, são os contatos do alto-falante, né? Microfone primário, aqui mais uma antena. E é isso aí. Mais para baixo nós temos o quê? Aqui é o troubleshooting de carga, né? Responsável pela parte de carga. Então aqui está dizendo aqui, ó, charging troubleshooting. Trocar o conector USB é todo aquele processo do Grand Prime, só que de uma forma mais específica, com menos detalhes, né? Mas aqui ele mostra tudo direitinho, bonitinho. Aqui nós temos o módulo de display, né? Ele é display e touch conjugado, né? Aqui temos o driver do touch. O legal é que aí mostra a numeração, né? Onde é o pino 1 e o 41 Isso, do display. Para quem quem quiser saber ou precisar, né, verificar. Exatamente. A numeração dos pinos. Você colocando o display nessa posição, você vai identificar que o pino 1 é o de cima e o pino 2 de baixo, né? Aqui são o espaço do alto-falante de cima,
que é o alto-falante de baixo. Aqui, como ele é montado, né, na placa, ele vai nessa posição. Aqui é o conector, bateria, e aqui é o esquema elétrico do painel de touch. É isso aqui, esse esquema elétrico é o esquema dessa parte aqui, ó, disso aqui, ó. Aqui ele tem um circuito, tem um CI de driver do touch, e nesse CI ele tem vários resistores e capacitores que gerenciam toda essa parte de energia que é alimentada desse CI. E aqui é o esquema elétrico do painel, touch painel. E aqui é o troubleshooting do painel, né? Que se não toca, cheque se o conector do touch e os flex do display na placa estão conectados, no conector 1801, cheque a voltagem e tal, e aí ele vai te dando os passos. Aqui também, naquela frontal completa, o display também tem um circuito elétrico, né? E aí esse circuito elétrico ele tá aqui, ó. Isso aqui é o circuito elétrico. Se vocês tiverem a oportunidade uma hora de pegar uma frontal completa desse Moto G2 e desmontar ela, vocês vão ver esse circuito aqui na parte do display e aquele circuito anterior que nós acabamos de mostrar na frontal. Então, geralmente, qualquer problema nesse circuito, nós trocamos a frontal completa, né? Porque esse circuito aqui não é de difícil acesso, você tem que tirar todo o display. E aí não tem como ficar trocando. Então a gente já troca frontal completo. Aqui é o troubleshooting da câmera. A câmera principal, né? Aqui temos o esquema elétrico dela. É uma câmera de 8 megapixels. E aí tem o troubleshooting. Se acaso não funciona, cheque o cristal de clock de 24 MHz e tal. Assim por diante. Certo? A câmera frontal é uma câmera 2,50 com sensor 2,59 mm, 2.4 megapixel, né? Aqui é o esquema elétrico da câmera frontal. Se não funciona também, vai checar os cristais e tal, e eles vão te dando o passo a passo do que você tem que fazer. Circuito de flash, né? Que o LED é um LED de alto brilho, que é o responsável pelo flash. Temos aqui o esquema elétrico dele, nada mais é do que um LED. Aqui na parte de troubleshooting de áudio, ele te indica aqui, ó, Audio Devices, AirPlay to Speaker, que é o de cima, e aqui é o alto-falante de baixo, né? Secundário microfone secundário, microfone primário, né? E o jack de fone de ouvido. Aqui é a vista frontal, vista traseira, localização dos microfones e função. É isso aí, pessoal. Esse foi o por cima aí do troubleshooting, do esquema elétrico do Moto G segunda geração. Claro que para isso para entender melhor, tem que se aprofundar cada vez mais nesse tipo de estudo, né? Já que é um estudo bem complexo. E é isso aí. Esse aqui ele é bem complicado, pessoal. São 155 páginas. Então imagina você fazer a leitura e análise, interpretação e entender esse manual de serviço. São 155 páginas. Isso aqui nós vamos disponibilizar por e-mail junto com toda a documentação para você dar uma verificada, tudo mais, todo o material teórico, né? Como eu sempre informei para vocês, não se preocupar muito com isso, né? Com a teoria, porque nós vamos mostrar mais a prática, né? O curso mais prático, concerto ao vivo, ok? É isso aí, pessoal. Para vocês entenderem um pouco a complexidade, né, de um esquema elétrico, de um manual de serviço, só lembrando que quando vocês forem pesquisar no Google, manual de serviço e manual do usuário são completamente distintos, tá? São coisas totalmente diferentes. Às vezes você digita lá no Google manual de serviço
E aí o Google te dá algumas informações sobre o manual do usuário. O manual do usuário é aquele que acompanha o aparelho na hora que você compra. O manual de serviço é isso aqui, ó. O próprio nome já está dizendo, é um manual de serviço, né? Geralmente eles são documentos até não disponibilizados pelas empresas por causa de patente, essas coisas. Então o manual de serviço é um pouquinho mais restrito e um pouquinho mais difícil de encontrar, né? Existem alguns sites, né, que eu não me recordo agora, que você pode baixar alguns tipos de manuais de serviço, mas aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência e estar procurando o manual de serviço. Esses que nós não disponibilizamos para vocês, é porque nós não temos, e aí fica um pouco mais complicado, né? E esse aí é do iPhone 6. Isso, esse é o manual de serviço do iPhone 6. 4.7. É o de 4.7, que é o iPhone 6 normal. E aqui nós temos os dois lados da placa, né? Temos aqui as unidades, né? As bobinas. Unidade 5201, que é a unidade de RF. Toda essa parte de cima, como eu havia explicado antes na placa, ela é referente à radiofrequência, a RF. Aqui um pouco mais para baixo temos os BGAs responsáveis pela parte de display, de touch, né? Aqui temos os conectores, né? Conectores de display, de touch, de câmera frontal, né? E assim por diante. Aqui nós temos o chip, né? Eu não me recordo agora, mas acho que é o A8, né? Do iPhone 6, acho que é o A8. Temos aqui no outro lado a NAND, né? Aqui nós temos o slot do chip, do SIM card. Aqui para baixo também RF, né? Radiofrequência, essas partes aqui. No outro lado da placa já é controle de energia, né? Gerenciamento de energia. E aqui, para vocês entenderem o quanto é complicado esse esquema elétrico, né? Aqui temos o conector do dock de carga, conector da bateria. E aqui embaixo nós temos a relação de alguns componentes, né? Aqui, ó. Alguns não, todos, aliás. Aqui, ó. Temos as especificações da NAND, tamanho, medidas, algumas coisas assim. Aqui temos a parte de JTAG, USB. Isso aqui é cristal, faz referência a algum tipo de cristal. A gente está mostrando para vocês mais por curiosidade, né? Exatamente. Pra vocês verem o que é e como é, né? Não significa que vocês vão ter que saber isso para fazer o conserto. Igual o Luiz, ele conserta iPhone, né? Placa. Exatamente. Troca de tela, dock de carga e sem o uso do manual de serviço, né? Do diagrama em blocos, esquema elétrico. Isso aqui é só uma curiosidade para vocês, né? A gente está mostrando para ver que muda bastante, né? Muda bastante. De um fabricante comum, né? Para um fabricante diferenciado que é a Apple. Exatamente. Você vê que é um documento oficial, né? Com toda a numeração e tal. Aqui está dizendo que é de propriedade da Apple e tal. Então por isso que é um pouco difícil de encontrar esse tipo de esquema elétrico, né? Em sites brasileiros é bem difícil, principalmente de iPhone, da parte da Apple. É bem difícil de encontrar esse tipo de esquema elétrico, né? Geralmente os sites gringos. E é isso aí, pessoal. Nós estamos mostrando uma base, né? Um referencial para... Obviamente, se vocês quiserem se aprofundar mais no estudo de esquema elétrico, vocês vão ter que fazer um curso, né, à parte sobre leitura de esquema elétrico, né? Assim como, por exemplo, um torneiro mecânico, ele precisa ter experiência em leitura e interpretação de desenho. Se você quiser entender mais sobre esquema elétrico, aí você vai ter que fazer um curso específico sobre esquema elétrico, né? Como o professor André falou, aqui na Exatec, na minha assistência, é bem raro eu usar esse tipo de desenho.
só em casos muito específicos mesmo, até porque ocupa bastante do tempo da gente, né? E às vezes a gente não tem esse tempo, pela experiência que eu tenho, eu acabo às vezes nem precisando de recorrer a esse tipo de desenho, tá bom? Então é isso aí. Nos próximos vídeos a gente já vai dar início aos concertos, né? Já vamos partir para o concerto ao vivo. Então os próximos vídeos vocês já vão ver como que é feito o conserto nos aparelhos que chegam, né? Qual que é aquele passo a passo que eu falei que não necessita recorrer a esquema elétrico, diagrama em blocos, né? Praticamente todos os celulares que nós vamos fazer o conserto, que nós vamos mostrar para vocês, né? O nosso curso ele vai ter aí mais de 12 horas de conserto ao vivo. Nenhum nós recorremos ao esquema elétrico e todos foram reparados com sucesso. Exatamente. Conserto de iPhone, Samsung, LG, todos os fabricantes aí, né, de celular, nós vamos estar mostrando para vocês aí alguns modelos, que é aqueles modelos que mais chega, né, Luiz, na assistência. Exatamente. É os defeitos que você vai encontrar, né? Quando você abrir a sua loja, ou você que já tem assistência, você vai ver que os mesmos defeitos que nós pegamos aqui e consertamos é o que vai chegar nas suas mãos. E aí você vai, né, lembrar dessa aula. E o bom é que o curso online ele vai ficar aí disponível, né? Então chegou um celular com defeito tal que você viu que tem aqui no curso, você vai assistir o vídeo e já vai saber. Já vai matar de cara, isso, né? Já vai direto naquele ponto. Já vai ter retorno imediato, né, do seu dinheiro. Você já vai saber consertar, né? Vai ficar mais confiante em fazer o serviço. Verdade. E é isso aí, pessoal. Então até o próximo vídeo, onde nós vamos dar início às aulas de conserto ao vivo, que é a parte principal do curso, ok? É isso aí, pessoal. Até mais. Até lá.